né? Como diz aqui, as ovelhas baliam, é o som que a ovelha emite, né? O ber que ela faz, né? As vacas murgindo, como também mugiam, né? Como também pássaros cantando, aquele maior barulho, muitas pessoas tumultuando. E aí diz aqui, né, que haviam muitos cambistas trapaceando, né? Haviam muitos animais sendo vendidos 30 vezes mais o valor, 20 vezes, aqui diz, 20 vezes mais o valor que era devido que valia aquele animal, né? Era uma exploração. Outros cobravam impostos daquele local, era cobrado um imposto quando se chegava. Outros trocavam moeda e faziam lucros absurdos, e até os próprios sacerdotes estavam por trás de boa parte de toda essa roubalheira, né? Né? Ataque às pessoas, né? E aí o que acontece? Jesus, né? Diante dessa cena, ele fica zangado, né? Ele fica, então, ele faz um cipó e de repente ele parece perder o controle. Começa a derrubar tudo, né? Como diz aqui, ó, os próprios, né? Jesus fica muito zangado, não só pelo fato de os pobres serem enganados, como também porque a casa de Deus estava sendo transformada em um mercado desonesto. Ele avançou a passos largos, sem medo de seus inimigos, e virou os bancos com força. As mesas e os banquinhos ficaram de pernas para o ar. E as moedas rolaram por todos os lados. Depois Jesus afugentou os animais e mandou embora as pessoas com suas bagagens. Vão embora. Diante, os peregrinos olhavam tudo com assombro. Como Jesus era valente para desafiar as pessoas mais poderosas da terra. Como ele era valente, então, né? Jesus explicou-lhes. Deus disse que este templo deve ser um lugar onde todos, de todas as nações, podem vir para orar e adorar. Ele não será transformado em um covil de ladrões. Jesus, ele toma toda uma ação que para alguns poderia dizer, Jesus, ele teve um surto, ele surtou, ele enlouqueceu. Não, Jesus não enlouqueceu de jeito nenhum. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Era um processo que as pessoas precisavam entender. Não era uma coisa à toa aquilo que ele fazia. Né? Então é tanto que ele se senta e observa todo o entorno do templo. Ele não simplesmente chega e feito um aluno louco, não é assim, bem. Ele senta, vai analisando cada coisinha daquela, juntando os seus fiozinhos devagarinho até formar um mastro. E é quando ele pega aquele cipó e sai tomando a ação, fazendo aquilo por amor àquilo que é a palavra de Deus. E os judeus conheciam muito bem isso. Nesse cenário, havia muitos fariseus, mestres da lei, que o observavam. E como a gente sabe, esses mestres da lei, esses fariseus, eles queriam motivo para pegar Jesus, para capturar Jesus, para dar um silêncio, como o povo diz, eliminar Jesus. Dá um chega, dá um basta nisso, porque incomodava eles, até mesmo por conta da ressurreição de Lázaro, feita por Jesus. Isso fazia com que milhões estivessem, várias pessoas, não vou dizer milhões, mas várias pessoas naquela região estivessem crendo em Jesus, e isso incomodava os judeus, né? Então, as celebrações da Páscoa, ela durava uma semana, como a nossa celebração. Era um pouco diferente da nossa, a gente vai falar isso mais à frente. Mas era um pouco diferente da nossa, mas durava também uma semana, a Páscoa dos judeus. Todas as noites Jesus regressava a Betânia, mas durante o dia ensinava nos pátios do templo. E aí, aquilo que eu falei, né? Os líderes religiosos estavam cada vez mais determinados a silenciar Jesus de uma vez por todas. 2 dias antes da ceia da Páscoa, eles convocaram uma reunião dos 70 membros do conselho, a religião da época. O presidente era o sumo sacerdote, Caifás. E a reunião foi realizada na casa dele. Temos de prender Jesus, disse Caifás. Mas ele é tão popular
que temos de fazer isso em segredo, ou correremos o risco de causar uma revolta. Havia toda uma cautela em relação a isso. Enquanto Jesus estava ensinando o povo, os líderes religiosos juntaram-se à multidão e começaram a lhe fazer perguntas. Eles esperavam encurralar Jesus e levá-lo a dizer algo que o colocasse em dificuldades. Você acha que devemos pagar impostos aos romanos ou não? Perguntaram-lhe um dia. Eles sabiam que se Jesus dissesse sim, poderia a popularidade, perderia a popularidade a multidão. Né? Se dissesse não, eles poderiam denunciar aos governantes romanos. Né? É interessante essa parte. Não é? Porque diante daquele valor que era obrigado a todas as pessoas pagarem, devolverem a Roma o imposto, né? Dar o imposto a Roma é uma coisa obrigada, né? Diante daquela cena de dizer, devemos dar o imposto a César ou não, né? Colocavam Jesus em uma encruzilhada, em uma situação, digamos que, se ele dissesse não devemos dar o imposto a César, eles podiam denunciar. E isso, se a pessoa dissesse que não era para pagar imposto, era pena de morte. O Estado mandava matar, porque era uma obrigação do Estado. Mas também se Jesus dissesse, não, a gente tem que dar um imposto porque é devido, porque senão a gente vai nos matar. E aí isso contradiz com as coisas que ele pregava, né? E aí ele ia perder a popularidade. Era essa a intenção dos judeus em relação a isso. Mas aí o que é que Jesus faz? Ele pergunta, vós tem uma moeda? E aí um deles traz uma moeda. Eu até tenho uma moeda aqui. Ah, meu Deus do céu. Uma moeda. E aí Jesus pega essa moeda, olha, eleva. E aí ele pergunta, qual é a figura que está aí na moeda? Que figura está na moeda? E aí as pessoas que estão em volta respondem, a figura que está na moeda é a figura de César. E aí Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E com isso as pessoas, ele ganha, aumenta a credibilidade dele com as pessoas, porque as pessoas veem que realmente ele é uma pessoa justa e ele é uma pessoa sábia. E a sabedoria divina é algo muito importante. E é algo presente em Jesus, né? E com isso os discípulos eles não têm êxito naquela intenção de pegar Jesus, de contradizê-lo. E é muito interessante isso, essa palavra, essas questões que são coisas que acontecem depois da chegada de Jesus em Jerusalém, coisas que acontecem até chegar o dia que ele é crucificado, né? Esse momento da moeda, esse momento da sabedoria de Jesus é uma coisa tão importante que até me faz lembrar uma outra situação. Conta-se a tradição que em certa localidade havia um sábio. E esse sábio ele era conhecido por todas as redondezas dentro da localidade e fora da localidade. Ele sempre tinha palavras sábias, ele sempre tinha respostas sábias para tudo que lhe fosse trazido. E aí aparece um grande espertalhão naquela cidade, uma pessoa que era esperto para tudo, né? Aquela pessoa que dava rasteiro em cobra, beliscão em beliscava o azulejo, né? O cara era um expert, né? Em enganação, né? O que não é uma coisa bonita, mas existem muitas pessoas assim. E aí diante disso ele faz, então eu estou sabendo desse senhor. Pois bem, vou propor uma coisa a ele e eu tenho certeza que ele não vai conseguir se sair dessa. Eu vou pegar um pássaro, deixa eu ver, eu acho que eu tenho aqui. Eu vou pegar um pássaro, vou pôr na minha mão esse pássaro. Vou pôr nas minhas costas esse pássaro e vou perguntar para ele se o pássaro está vivo ou se está morto. Se ele disser que o pássaro está vivo, eu esmago o pássaro. E aí eu vou mostrar o pássaro a ele morto. Ele vai estar enganado. Mas aí se ele disser que o pássaro está morto, aí eu vou e
solta o pássaro da minha mão para que o pássaro saia voando. Eu duvido que ele consiga uma estratégia para sair dessa. E assim ele foi até o sábio, chegou querendo adular o ego, elogiando o sábio. Eu sei que você é uma pessoa muito sábia. E aí eu venho de distante, tenho algumas questões importantes para fazer ao Senhor, mas aí eu queria começar testando, vendo a sua sabedoria. E aí ele já se aproxima do sábio com as mãos para trás, né? Ele não está com as mãos na frente, ele já vai com as mãos para trás. E aí vai se aproximando do sábio e chega bem perto dele e faz: o Senhor poderia desvendar esse mistério? Eu estou com um pássaro na minha mão, aqui atrás. Me diga, o Senhor que é tão sábio, esse pássaro ele está vivo ou ele está morto? E aí o sábio olhou, fitou os seus olhos nos olhos dele, olhou bem para ele, pensou e disse: isso vai depender de você. E aí, diante disso, aquele homem que se sentia tão esperto, ele ficou totalmente sem saber o que dizer. De fato, a decisão era dele. Como a decisão também é nossa em muitos momentos da nossa vida. E a sabedoria divina, às vezes, ela nos propõe uma questão, né? uma, uma, uma resposta para uma questão que muitas vezes está em nós mesmos. E aí, diante de tantos acontecimentos, é bom que a gente traga esse entendimento para a nossa realidade. A gente podemos pensar também em relação a tantas coisas que está acontecendo, né? Como essa situação desse isolamento, desse vírus do coronavírus que está por aí, do Covid-19 ou SARS-CoV, alguma coisa aí que está por aí, da qual a gente não pode sair, tanta confusão nos surge, né? Diante de Jesus, talvez a gente tivesse alguns questionamentos, talvez a gente tivesse algumas perguntas para fazer para ele, né? E aí eu penso, qual seria a resposta de Cristo? O que ele diria para nós? O que ele falaria? Será que ele não nos devolveria a resposta, dizendo que a saída talvez esteja em nós? Talvez alguns estejam angustiados, preocupados porque está dentro de casa, não pode sair, como se a solução pudesse vir de fora. Quem sabe a solução disso não esteja em nós mesmos? É algo a se pensar, não é? Então que a gente fique com essa mensagem, que a gente fique com esses acontecimentos na vida de Cristo, acontecimentos importantes na vida dele, nesse momento que ele entra em Jerusalém, né? E aí encerramos esse vídeo, pedimos que vocês tenham uma ótima quinta-feira santa, que acompanhem a missa, se não já acompanharam, mas que acompanhem a missa mais tarde. E é isso, né? Que a gente tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo, né? Que Deus nos proteja, nos guarde e nos reserve algo especial. Ele sempre tem algo especial, né? Que esse algo ele chegue nas nossas vidas e que façamos por onde chegar a elas. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.